E agora a gente vai com mais uma entrevista, falar sobre a miopia, que cresceu 40% entre jovens de 5 a 18 anos, é o que aponta uma pesquisa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a miopia é a terceira principal causa de cegueira. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico João Moura, ele é oftalmologista. Boa tarde, doutor João. Muito obrigado por nos atender. Em relação a essa questão da miopia, acho que era bom a gente começar explicando o que é, né? Porque nem todo mundo sabe, por favor. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos. Vamos dizer o seguinte, a miopia, na verdade, essa não é uma causa de cegueira exatamente, porque quando a gente fala de cegueira, a gente entende logo como perda total de visão, né? Na verdade, a miopia, ela causa, assim, uma perda funcional. A criança não tem dificuldade na escola, o adulto no trabalho, etc. Mas uma causa fundamental, não é exatamente aquela cegueira que a gente conhece como perda total de visão. Mas a miopia, ela é a falta, assim, da imagem. A imagem, normalmente, ela se forma sobre a retina. Ela capta, o olho capta a imagem através da pupila, né, que é essa bolinha preta, a imagem passa por dentro dela e se forma lá atrás, no fundo de olho, sobre a retina. Quando ela se forma antes da retina, é a chamada miopia, ou seja, a imagem não chegou à retina. Então, a pessoa tem dificuldade para enxergar, principalmente ao longe, que é próximo. Quanto mais, aliás, quanto maior o grau da miopia, mais a pessoa aproxima o objeto para poder ver. Então, essa é a miopia, são as chamadas ametropias, né? Aquelas de alterações que provocam o uso de óculos. A hipermetropia é justamente o contrário, a imagem se forma atrás da retina. E o astigmatismo é a imagem que se forma distorcida, né? Sobre até uma distorção da imagem, ela se forma distorcida sobre a retina. E a presbiopia é aquilo que aparece após os 40 anos, normalmente, é aquela dificuldade de focalização para perto, que o adulto acontece no adulto, a partir dos 40 anos. Esta última eu já estou com ela, que é essa briga com o óculos, coloca e tira a todo momento, né, doutor? Pois é, o pessoal brinca, o braço fica curto, né? Vai ficando É a curto. idade. Mas quando a gente fala de miopia, o que é uma longa distância? Uma longa distância, por exemplo, de 5 metros é meia distância, é longa? Uma placa que eu Já é não longa. enxergo na rua? Isso, a partir dos 3 de 2 metros de distância, né, já pode se considerar longa distância. Nós consideramos visão para perto, essa visão a 37 centímetros, a meia distância, que vai dos 40 centímetros a 1 metro, é a meia distância. A gente tem ideia de que a Uhum. meia distância é mais afastada, não. A meia distância é mais próxima, é um pouco mais do que a distância de perto. Então, a partir de 2, 3 metros já é considerado longe. Então, vai depender do grau de miopia. Naturalmente, uma alta miopia, por exemplo, uma miopia pequena, que a gente considera até 3 graus, ela dá uma distância menor, quer dizer, uma distância maior. Você consegue enxergar, se for um grau pequeno, a distância é maior. Se for uma miopia muito alta, a pessoa só vai conseguir enxergar muito próximo dos olhos mesmo, até às vezes a centímetros. Uma miopia de 20 graus, 20 e poucos graus, ela não enxerga. Então, assim, a gente considera para longe, porque além da meia distância. Então, acima da meia distância, a gente já considera longe. 37 centímetros perto, 40 a 1 metro, meia distância. Acima disso, já consideramos longe. E aí essa dificuldade vai variar de acordo com o grau. Pode ser a 1 metro, a 2, quer dizer, de acordo com a intensidade do grau da miopia. Doutor, quando procurar um oftalmo? Quando houver desconforto, mas tem a questão da criança também, que às vezes a mãe também não entende o que está acontecendo, né? Tem um momento para a criança e no caso dos adultos tem uma periodicidade ou deve esperar o desconforto? Logo que a criança nasce, ela já é examinada pelo neonatologista, né, na maternidade mesmo. Ele já vê se há alguma alteração ocular, é o chamado teste de olhinho, né? Ele vê se o reflexo da retina, se o olho, aquele reflexo róseo, está adequado, está perfeito, está normal. A partir daí, se tiver tudo normal, não houver nenhuma outra alteração, a criança deve procurar, a mãe deve trazer o oftalmologista, se não notar nenhuma alteração, tipo desvios, que esses desvios podem acontecer até 1 ano de idade, um desvio eventual, né? Se for permanente, já tem que procurar imediatamente o oftalmologista. Mas esses desvios que podem acontecer há 8 até meses, até 1 ano, são normais. Se não houver nenhuma alteração, não houver nenhuma observação de alguma normalidade por parte da mãe ou do pediatra, a mãe deve trazer aos 3 anos de idade para um primeiro exame. E normalmente 3, 5 anos são a idade mais correta para fazer o primeiro exame.
E depois disso, se não tiver nenhuma alteração, anualmente, ou às vezes até pode ser 2 anos, mas nessa fase da criança, adolescência, desenvolvimento, é recomendável uma vez por ano. O adulto também, se tiver tudo bem, não tiver nenhuma um antecedente patológico, tipo glaucoma, essas coisas, ele pode, de uma vez por ano, 2 em 2 anos no máximo, fazer um exame de rotina. Doutor, a gente ouve muito falar, principalmente para a leitura mais próxima, que olha, evita começar, porque depois que você começar, aí não sei, o olho vai ficar meio preguiçoso, né? No caso da miopia, isso é verdade também? Ou até para quem não tem só miopia, mas tem problema para longe, para perto, intermediário, tem várias que o senhor já colocou aí. A questão do óculos ajuda a corrigir, tem o momento certo? É, os óculos, eles são utilizados para a pessoa ter assim, uma visão melhor, né? Eles não têm, assim, alguns casos, sim, você tem uma finalidade corretiva de desvios, por exemplo, no caso de estrabismo, alguns graus corrigem até o estrabismo. Mas, em termos de visão, eles têm a finalidade de fazer a pessoa enxergar. Não é que haja uma dependência, a pessoa se acostuma a enxergar. As pessoas têm esse mito, né? Vou usar óculos, então isso vai piorar. Não, isso é uma determinação genética, também os hábitos também podem, por exemplo, a pessoa ficar vendo criança, principalmente, muito tempo em computador, em telas, isso aí agrava o caso. Mas não os óculos, os óculos eles ajudam a manter, vamos dizer assim, aquilo mais estabilizado, porque se não usar, que é o contrário, aqui é aquilo que o defeito óptico, né, a miopia, pode se agravar. Agora, a questão para perto é só como eu falei, isso não acontece no jovem, no adulto jovem, só acima dos 40 anos que começa a ter o problema para perto. Né? Agora, a miopia ela é corrigida principalmente para longe, mas se ela for um grau muito acentuado, ela vai ter problema para perto também. Ela não vai ter, como eu falei, ela não vai ter dificuldade tanto longe quanto perto. Doutor, hoje a gente vê na internet muita informação, muitos vídeos, e aí eu vejo, às vezes, assim, fazer exercício para o olho, né? Então, tem lá uma cordinha com bolinhas coloridas, você vai olhando, né? Já vi, fecha o olho, roda para cá, roda para lá, olha perto, olha longe, olha para exercitar. O que disso é científico ou não? E se por que os oftalmologistas não tratavam disso há muito tempo? Porque geralmente a gente só sabe de óculos, né? O que disso a gente pode levar a sério ou não? Assim, cientificamente nós não temos ainda essa comprovação. A gente sabe que na medicina chinesa tem essa tradição de exercícios. Teoricamente é até possível alguma melhora, mas na prática isso não funciona, não tem. A gente vê que não há nenhum resultado e, assim, cientificamente nós não adotamos esse tipo de procedimento. Não é nós temos outros tipos de exercício para convergência, para outros problemas oculares, que existem exercícios sim, mas não para corrigir o grau. O grau ele não é corrigido com exercícios. Entendi. Bom, importante saber. Doutor, miopia tem cura ou é só tratamento? A miopia seria tratamento. A cura, vamos dizer, o olho será sempre um olho míope, mas ele pode ser corrigido através de cirurgia, através dos óculos, da lente de contato, e tem a ortoceratologia, que são lentes que a pessoa dorme com elas para tentar aplanar a córnea. A córnea é essa parte transparente do olho, você põe que a curvatura dela influencia na miopia, então você faria um achatamento dessa córnea com lentes rígidas. Essa é uma ortoceratologia. É também um tipo de tratamento, mas assim, cura mesmo da miopia, não. Você corrige o grau, você faz com aquela, como eu falei, aquela imagem que se forma antes da retina, você consegue jogar essa imagem sobre a retina, com uma cirurgia corretiva, que é feita sobre a córnea, ela achata a córnea, ou com os óculos ou lentes de contato. A cirurgia, a gente faz matéria e depois esquece, né? Porque tem o glaucoma, que me parece que falaram que é uma cirurgia simples e é bom fazer antes. Eu queria saber a relação da miopia que se tem com glaucoma e se existe a cirurgia do glaucoma e do miopia, se as duas têm o mesmo nível de complexidade ou se alguma é mais simples. Olha, as duas são cirurgias complexas, né? Agora, não há uma causa, o glaucoma não causa miopia. O que se observa é que há uma relação, há uma incidência de glaucoma maior em míopes. É 2 vezes maior em míopes do que na pessoa que não tem a miopia. É uma relação, é um achado, não há assim, uma causa exata por que o glaucoma está associado à miopia. Mas o fato é este, pessoas míopes têm mais propensão a terem glaucoma. São duas cirurgias diferentes,
a cirurgia da miopia para achatar a córnea, para moldar a córnea, né? O laser faz isso. E a cirurgia do glaucoma, ela é feita para, tipo uma drenagem, para diminuir a pressão do olho. É feita digamos assim, uma válvula de drenagem do humor aquoso que está causando o aumento da pressão, e então ela é feita de outra forma. São duas cirurgias complexas, né? E não são a questão, às vezes a complexidade está associada ao tempo, não é a questão do tempo, é realmente da delicadeza e da complexidade. Se faz com bastante tranquilidade, mas é uma cirurgia que não é uma coisa tão simples assim, né? Doutor, quando um olho ele tem mais diferença do que o outro em relação, vamos dizer, à miopia, que é o que a gente está tratando, é bom ter um óculos para corrigir, porque daí começa a ficar uma coisa muito díspare, né? Um olho enxerga muito bem, acho que isso principalmente com o avançar da idade, e o outro não tanto. O que dizer nesses casos? Essa é a chamada anisometropia, né? Um olho pode ser um olho normal e o outro tem miopia, um olho tem miopia, o outro hipermetropia, astigmatismo, isso aí, realmente, os olhos podem ser diferentes. Então, olhos diferentes captam imagens diferentes, mas só que nós enxergamos uma imagem só do objeto, né? Então, essas imagens precisam ser somadas. E se elas forem muito diferentes, o cérebro não consegue fazer essa união das imagens. Então, há uma tolerância. O cérebro tem uma tolerância, a gente calcula mais ou menos em torno de 3 graus de diferença. Acima disso, fica difícil. Com as lentes de contato, é mais fácil, assim, o olho aceita mais essa diferença. O ideal é corrigir, para a pessoa ter a visão de profundidade, porque se você não tem a visão dos dois olhos somadas, você perde a noção de profundidade. Então, se for muito diferente, essa diferença de um olho para o outro foi muito grande, é só através com lente de contato ou cirurgia. E inferior, como eu disse, no máximo a 3 graus, pode ser feita essa correção com óculos. Muito bem. Doutor João Moura, oftalmologista, obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. E já fica o convite para fazer um programa, porque é um tema de utilidade pública muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.